tá? Tá gravando já. Derivada e crescimento local. Então, olha só. Essa sessão, se vocês tiveram a curiosidade de dar uma lidinha antes da aula, né? Vocês viram que tem uma certa tranquilidade aqui. A gente tem esse teorema 4, é o único teorema, e ele apresenta, se não me engano, 4 ou 5 corolários. 1, 2, ou seja, 4 ou 5 consequências. Corolário 3, corolário 4. Não, acho que são 4. 4. É um teorema e 4 corolários, quer dizer, 5 teoreminhas ao total. E aí, na outra página, ele discute exemplos interessantíssimos, que a gente fica realmente abismado quando para pensar nesses exemplos, tá certo? Então, é justamente o que eu vou prestar atenção ali com vocês, é nisso. Né, eu vou dar uma discutida nesses teoremas, demonstrações eu percebi que são curtas, e depois a gente precisa ver o quão interessantes são esses exemplos para fazer a gente parar para pensar em algumas coisas coisas que têm a ver com coisas relacionadas com, como o próprio título da sessão diz, a derivada e crescimento local. E o que significa essa expressão crescimento local? Quer dizer, derivada a gente já está vendo o que é. E crescimento local? Crescimento local é a subida ou descida do gráfico da função na vizinhança de um ponto. Então você tem lá o gráfico da função, só fazendo um pequeno rascunho aqui antes de começar, né? Você tem aqui o gráfico da função, tá aqui, vamos dizer, tá aqui, o gráfico da função. Imagina aqui um pequeno esboço, né? Tá aqui. Aí você pega aqui um certo ponto A, pega aqui um ponto A, certo? Pega aqui um ponto A, ponto Azinho, Azinho. E aí você pega uma vizinhança aqui de A. Então, o que seria uma vizinhança de A? De A menos delta até A mais delta. Pegou aqui. Aí você vai analisar, em termos de crescimento ou decrescimento, o que está acontecendo aqui em volta do A, nessa vizinhançazinha aqui. Como? Utilizando a derivada. Se essa aqui é a f de x, você vai procurar observar o que acontece com a f', a derivada dela no ponto A, ok? Agora, pode ser que você, ao invés de usar a derivada, você use as derivadas laterais, f' mais de A, que é a derivada em A pela direita, e a derivada pela esquerda, f' menos de A. Nós vamos ter essas três aqui para olhar, certo? E vamos ver o que elas podem falar para a gente em termos do crescimento barra decrescimento, né, crescimento ou decrescimento dessa função em torno do ponto A. Então, só colocando o título aqui, né? Quer dizer, a aula de hoje é essa sessão 3. CAP 8, sessão 3, sessão 3, derivada e crescimento local. Derivada e crescimento local. Bom, crescimento local. Tá? Então é isso aí. Então vamos começar a discussão aqui, vamos dar uma olhada. As proposições seguintes, quer dizer, tanto o teorema quanto os corolários, que se referem a derivadas laterais e a desigualdades, quer dizer, tem sempre aqui, ó, dá uma olhada no teorema 4, tem sempre uma derivadinha lateral aqui e numa desigualdade, quer dizer. Então, essas próximas proposições, teoremas, que se referem a derivadas laterais e desigualdades, têm análogas, que ele não escreveu todas as análogas para não ficar muito chato, mas eu vou tentar escrever com vocês na lousa. Tem análogas com f' mais trocada por f' menos, com maior substituído por menor. Então, quer dizer, você poderia escrever o mesmo teorema 4 com f' menos no lugar desse f' mais aqui. Mas claro que ele não fez isso, porque depois você pode também escrever ele com menor no lugar do maior. Claro, fazendo as alterações cabíveis, né? Se você mudou aqui de maior para menor, muda alguma outra coisa aqui no restante, tá? Mas está válido. Tá válido. Então, o que acontece? Ia ficar muito maçante o cara colocar sempre uma listinha de teoremas ali para cada teorema que ele falasse. Então, ele falou um só e está alertando o leitor, para dizer, ó, daria para trocar alguma coisa nesse teorema, né? E vamos tentar pensar conforme a gente lê o teorema.
Vamos tentar pensar nisso aí também. Para evitar repetições monótonas, trataremos aqui apenas de um caso, embora vamos também utilizar livremente os análogos quando precisar, mesmo não tendo escrito. Por isso que é bom a gente tentar escrever. Outra coisa, é bom a gente tentar também lembrar para o aluno, afinal, o que significa o F' mais e o F' menos, né? Então, deixa eu lembrar aqui para vocês, só, né, fazer aqui uma OBS inicial, O que significa, só para ficar bem claro, porque às vezes eu começo a falar de F' mais, F' menos para todo lado, e o aluno está meio que não querendo entender muito bem, né? Então, F', derivada lateral, F' mais, no ponto A. Aqui, se a gente voltar um pouquinho aqui o livro, ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho, só para dar uma lembrada. Olha só, estou voltando aqui um pouco algumas páginas, espera aí. Aqui, ó. Se você retornar aqui, ó, olha só, na página, ó, aqui, até travou aqui, olha que legal. Não é possível. Aqui. Se você voltar aqui na página 92, você vai ver no segundo parágrafo aqui, ó, quando A pertence a X, pertence ao domínio da função, é um ponto de acumulação à direita, X interseção X' mais, né, isto A pertence a X interseção X' mais, pode-se tomar o limite F' mais de A, o que eu acabei de escrever aqui. Limite para X tendendo a A pela direita, Q de X. Então, olha bem o que é a derivada, qual é o nome que isso aqui se chama lá? Derivada à direita. As chamadas derivadas laterais, né? Derivada à direita. Ok? Então, à direita, mais. Então, o que ela é? Ela é o limite para X tendendo a A pela direita, exatamente isso aqui eu estou copiando, para a gente lembrar. Q de X. O que é esse Q de X aqui? Vou escrever aqui do lado. Limite para X tendendo a A pela direita, F de X, porque é derivada da F, menos F de A, limite X tendendo a A pela direita, sobre... igual a fórmula da derivada? A diferença é que tem esse maisinho aqui, obrigando o X a tender a A por valores maiores do que A, pela direita, né? Na reta real, aqui, se eu marquei A aqui, os valores maiores do que A estão para a direita do A, né? Por isso que chama limite à direita, isso aqui. X menos A. E no caso da derivada, se chama, como ele mesmo escreveu aqui, ó, na página 92, derivada à direita. Tá? Ela também pode ser escrita da seguinte forma: limite X tendendo a zero pela direita, X tendendo a zero pela direita, F de X mais, F de A mais H, menos F de A, tudo isso dividido por H, tá? As duas são derivadas à direita. Como que seria a derivada à esquerda? Limite de X tendendo a A menos. F' menos de A. Então, F' menos de A, só para a gente lembrar do que a gente está falando, né? F' menos de A, derivada à esquerda, é igual limite para X tendendo a A pela esquerda, Q de X, certo? Que é a mesma coisa que limite X tendendo a A pela esquerda, F de X menos F de A, dividido por X menos A, que é a mesma coisa que limite para H tendendo a zero pela esquerda, ok? Por valores menores do que zero, por valores menores do que A, pela esquerda, F de A mais H, menos F de A, dividido por H. Então, isso que são as derivadas laterais, ok? Em termos de figura, professor, em termos de desenho, dá uma olhada só. Deixa eu só aproveitar aquele que eu fiz outro dia com vocês, um gráfico aqui de derivada, para não ter que desenhar de novo aqui, ó. Só abrir aquele rapidinho. Aqui, abriu. Em termos de desenho é o seguinte, ó. Você imagina que o A está aqui, como está aqui na figura, certo? Então, eu quero... Deixa eu passar esse A mais para baixo aqui. Não dá. Não dá para mexer o A. Dá para mexer só nesse aqui? Não, nem nesse dá mais. Não dá para mexer mais nada aqui nessa figura, turma. Olha lá, tá tudo travado. Tudo travado aqui, turma. Por que será, né, que ele não mexe aqui?
Devia mexer. Esse negócio trava aqui de vez em quando. Deixa eu tentar salvar. Não dá. Deixa eu tentar minimizar e maximizar de novo. Algum dia ele vai... Deixa eu tentar clicar em outro aqui, depois clicar nesse. Deixa eu ver aqui. Professor, ali na definição de derivada lateral pela direita, o senhor colocou x tendendo a zero pela direita. É H, não é? É H. Nessa aqui eu fiz certo, nessa aqui eu me confundi, você tem razão. Parabéns, Luísa. Luísa sempre prestando atenção aqui, você tá certa. Aqui eu me confundi, é H. Desculpa. Eu já tô puto aqui com esse GeoGebra também. Puta, não sei o que aconteceu aqui. É inacreditável. Professor, oi, fala. Clicar em editar, será que não dá? Como é que é? Clicar em editar? Poderia ter uma opção aqui, né? Propriedades e tal, né? É um negócio estranho, mas eu tenho notado isso em várias aulas. Você está mexendo na figura, de repente ela para de mexer. É um negócio que eu não sei se eu vou ter que reinstalar esse GeoGebra aqui, ou não estou sabendo mexer em alguma coisa. Mas, enfim, a figura está travada aqui, infelizmente, turma, mas vamos tentar imaginar para não perder mais tempo da aula, né? Imagina o ponto A fixo aqui, está fixo, está parado o ponto A, então esse aqui também está. E imagina que esse ponto aqui, ó, que eu estou circundando aqui, ó, esse pontinho aqui, ele é o ponto X, tá certo? Que seria esse X aqui, ó, tá? Então você tem o X e o A, tá aqui, ó, X menos A, e você tem o F de X e o F de A. F de X menos F de A, exatamente como tá aqui. E o X está para a direita do A. Imagina ele se aproximando aqui do A pela direita. Imagina isso acontecendo. Deixa eu dar um F5 aqui. Imagina, não adianta nada. Imagina, deixa eu fechar e abrir de novo esse negócio aqui. Não gravar não. Peraí, deixa eu tentar uma última cartada aqui, né? Deixa eu tentar abrir de novo aqui. Vamos ver, quem sabe abrindo ele de novo, né? Então é alguma outra coisa que eu não estou entendendo para estar vindo aqui. Mas imagina aquele ponto X se deslocando pela direita, aqui. Aqui, ó. Não, tá travado o negócio, bicho. Não se mexe. Imagina aqui o ponto X se deslocando pela direita. Porque eu me lembro, ele se mexia na última aula, né? Ou será que é aqui embaixo que eu tenho que mexer? Ah, como eu sou burro, era aqui embaixo que tinha que mexer. Desculpa. Olha só, foi mal. Desculpa a minha burrice aí. Pô, mas agora pelo menos mexeu. Então, olha só. Se você imaginar o ponto X se deslocando para o A pela direita, isso que está formando aqui é a derivada, ó, pop-up. É a derivada F' a mais. F' a mais. Tá aqui, ó. Essa aqui. F' mais de A. É isso aqui. É o X tendendo a A pela direita. E se você imaginar isso aqui, ó, agora eu passei o X para o lado esquerdo. Se você imaginar o X tendendo a pelo lado esquerdo, aí o que você está formando é a derivada, uma reta tangente, mais F' menos de A, derivada lateral para a esquerda. Professor, mas eu estou notando o seguinte, eu estou notando que o senhor se confundiu, não, me confundi aqui com a... Agora não, agora já voltei ao normal. Eu estou notando que quando eu chego aqui pela esquerda, derivada pela esquerda, e derivada pela direita, vai dar na mesma. A hora que chega lá, ó, mesma reta tangente. Pum, aqui pela esquerda, até sumiu, ó, pum. E aqui pela direita, mesma reta tangente. Isso está acontecendo porque essa função aqui é uma função derivável. Ela é uma função derivável. Então existe o F' de A. Então, olha só o que ele diz aqui embaixo no livro, quer ver? Ó? Olha o que ele diz aqui embaixo no livro. Beleza, tem o limite F' mais de A, que é esse aqui, derivada direita. Tem o limite F' menos de A, que é esse aqui, né? Limite de x tendendo a menos que de x, derivada à esquerda. Porém, olha só, caso você tenha um ponto de acumulação bilateral, a função f é derivável no ponto A se e somente se existem e são iguais as derivadas à direita e à esquerda. Olha que legal. Então, sempre que você tiver uma função derivável no ponto A, que é o caso dessa aqui, essa aqui é simplesmente uma função exponencial, portanto, ela é derivada nesse ponto A, e a derivada dela vai dar e elevado a, dividido por 4 aqui no caso, né? Então, porque a derivada da exponencial é ela mesma. Então, toda função que é derivável no ponto A é aquele C e somente C que ele falou aí, ó. F é derivável no ponto A, C e somente C existem e são iguais às derivadas à direita e à esquerda. Então, aí o F' de A vai ser igual ao F' mais de A, que é igual ao F' menos de A.
Está dando igual ali, porque justamente é uma função derivável. Se você tivesse numa função não derivável, cadê? Aqui, ó. Vamos pegar da outra aula aqui, que eu trouxe aqui um desenho também aqui, ó. Cadê aqui, ó? Exemplo, né? Exemplo 2, acho que é... Exemplo 2? Não, exemplo 3, né? Tinha uma função aqui que eu tinha feito aqui para vocês, que era que eu peguei lá do exemplo do livro, né? Que era uma função que não era derivável. Vamos ver aqui, não. Essa aqui também, né? Essa aqui também. Se você pegar o ponto zero, a derivada pela esquerda vai dar menos 1. A derivada à direita vai dar 1. Então, elas existem, mas não são iguais. Uma é menos 1, a outra é 1. Então, significa que aqui não é derivável. Por quê? Porque olha só o que diz no livro. É um C e somente C isso aqui, ó. Ela é derivável no ponto A, C e somente C, além de existirem, aqui no caso existe, uma é menos 1, a outra é 1, no zero, estou falando derivada no zero, dessa função módulo. Existe, pela esquerda dá menos 1, pela direita dá 1. Porém, valores diferentes, um diferente de menos 1. Então, existem e são iguais. Como não são iguais, já não é derivável no ponto A. Agora, não ia mostrar esse aqui, não. Eu ia mostrar esse aqui, rapidinho, que eu já vou retomar ali a seção 3. Então, olha só. Aqui, ó, eu vou pegar um outro exemplo aqui para vocês, que eu acho que está nesse arquivo aqui. Não, também não está. É um outro arquivo de outra aula, calma aí. Eu acho que é dessa aula aqui. Aqui, ó, exemplo 3, eu acho que é esse aqui, cara. Deixa eu colocar aqui. Podia aparecer uma imagenzinha aqui, em vez de aparecer esse símbolo, né? Aí eu já sabia como é que é o desenho. Mas eu vou mandar aqui, ó, era esse aqui mesmo. Ó, essa função aqui, nesse ponto, vamos pegar como exemplo aqui o ponto 1. Vamos pegar o ponto 1. Derivada pela direita aqui, ó. Você não está vendo se mexer, porque você já viu, né? Um ponto está aqui, outro ponto está aqui. Então, a reta tangente ficou assim, a inclinação dela é 0. Então, derivada à direita no ponto x igual a 1, azinho igual a 1, é 0. Porém, a derivada à esquerda, olha lá, que é essa aqui que eu estou fazendo agora, com o valor de x tendendo ao valor de a, que é 1, pela esquerda, olha o que está acontecendo com a inclinação da reta tangente conforme eu vou tendendo ali a. Ela está ficando cada vez mais inclinada. Então a inclinação está indo para o infinito. Porque lembra que eu falei que a inclinação é sempre a tangente desse ângulo. Se o ângulo está tendendo a 90, quanto que é tangente de 90? É infinito. Então não existe a derivada pela esquerda. Explodiu para infinito, não convergiu, divergiu, então não existe. O limite, quando explode para infinito, a gente diz que o limite não existe, né? Então não existe o limite, então não existe a derivada à esquerda. Existe só a direita, tá certo? Então aqui é um caso diferente daquele aqui. Aqui, derivada pela direita, derivada pela esquerda, elas vão coincidir, porque a função é derivável no ponto A. Mas aqui a derivada pela direita deu 0. A derivada pela esquerda não existe, divergiu, certo? Porque a função não é derivável no ponto A. E qual que é a justificativa aqui? Porque, inclusive, não é contínua no ponto A. Agora, no caso da módulo, ela é contínua. Mas as derivadas, aquela que a gente estava vendo antes do módulo, né, que é aquele gráfico que parece um V, ela é contínua no 0. Mas a derivada pela direita ali vale 1, a derivada pela esquerda vale menos 1. Elas não são iguais, existem, mas não são iguais. Então, também não é derivável naquele ponto. Deixa isso aqui aberto se eu precisar mostrar mais uma vez. Mas tudo bem, mas vocês se lembraram aqui da questão da derivada lateral, e a gente lembrou aqui das fórmulas, antes de falar dos teoremas, senão, às vezes, ninguém está visualizando. Agora vocês estão visualizando o que está acontecendo. E está visualizando o que está acontecendo, e a gente pode passar para os teoremas. Então, vamos começar aqui. Já lembrou das fórmulas, inclusive, a Luísa me corrigiu ali um erro que eu tinha cometido, muito obrigado, Luísa. Teorema 4, vamos escrever o teorema 4 aqui. Olha só o que está escrito ali no teorema 4. Deixa eu voltar lá. Olha lá, teorema 4. Seja uma função fx em R derivável à direita nesse ponto de acumulação à direita. Então, deixa eu escrever aqui. F, dois pontos, de x em R, derivável em um certo azinho, pertencente a x interseção x' à direita. Tá lá. Com derivada lateral à direita,
F' mais de A maior que zero. Tá? Já que ela é derivável à direita, isso aqui, esse limite converge. E converge para um número positivo, aqui no caso ele está falando. Né? Com vírgula, com F' mais de A maior do que zero. Tá aqui. Então, existe um delta maior que zero. Então, existe delta maior que zero. Tal que, se x estiver restrito a entre A e A mais delta, o que significa x restrito, então? X pertencente ao domínio, né, em primeiro lugar. Então, existe delta maior que zero, tal que x pertencente ao domínio, x pertencente a x, e x entre A e A mais delta, e o que significa esse x entre A e A mais delta? Se você voltar naquela figurinha que eu tinha feito, significa x aqui, né? Peraí. Aqui é o Azinho, né? Aqui é o Azinho. Azinho. Aí o cara coloca x, A menor que x, menor que A mais delta. Então ele está imaginando x nessa região aqui. Né? Então, x nessa região implica f de x maior que o f de A. Ou, dito que é a mesma coisa, f de A menor que f de x. Implica, vou colocar assim, f de A menor que f de x. Para todo x aqui, ó. Não existe um x, aqui no caso seria para todo x aqui. Se a derivada, quer dizer, se a derivada à direita é positiva, existe uma vizinhança do ponto A. Se a derivada à direita no ponto A é positiva, existe uma vizinhança à direita, vamos dizer assim, do ponto A, à direita dele, maior que ele, no qual o f de x é sempre maior que o f de A. Tá legal? Então, veja, o livro não faz as variações possíveis desse teorema, mas eu queria tentar escrever aqui com vocês, como é que seria variando ele. Antes, vamos ver a demonstração. Antes, vamos ver a demonstração dele, para depois fazer as variações. Demonstração. Demonstração é o seguinte, vamos lá. Ele diz, curtinha, hein? Como é que a gente pode provar que se a derivada à direita no ponto A é maior que zero, vai ter uma vizinhança aqui de pontinhos à direita dele, maior que o A, suficientemente próximos de A, né? Maior que A e menor que A mais delta, para os quais f de A vai ficar menor que f de x, ou f de x maior que f de A. Como é que se demonstra isso? Parte da hipótese que você tem, f' mais de A é maior que zero. Então, aqui, esse aqui, acabamos de ver aqui a formulinha, né? Isso aqui é o f' mais, olha lá, f' mais. Essa formulinha que eu tinha escrito aqui. Aqui. F' mais de A. Exatamente essa fórmula que ele está pegando ali. Então, demonstração. Bom, como por hipótese, F' mais de A é maior que zero, então eu posso escrever aquele limite que ele escreveu aí. Ali, limite para x tendendo a A pela direita, que é justamente a derivada direita, limite para x tendendo a A pela direita, f de x menos f de A, dividido por x menos A, dividido por x menos A, vai ser maior do que zero, como ele escreveu aqui, ó. Maior do que zero. Só que ele ainda chamou a atenção que esse limite é igual ao f' mais de A, que é maior do que zero. Perfeito. f de x menos f de A sobre x menos A. Igual a f' mais A, que é maior que zero. Beleza, até aí tudo bem. Só que aí eles falam assim, ó, pela definição de limite à direita, certo? Cadê meu livro aqui? Só para lembrar para os alunos, deixa eu só pegar o livro ali para lembrar para vocês em qual página tá. Calma aí. Peraí. Peguei aqui, calma aí, turma. Calma aí. Calma. Pera aí. Olha aí. Limite lateral à direita, você vai encontrar ele na página, a definição certinha, ó, na página 69, certo? Então, o que significa, só lembrando para vocês, né? O que significa o limite lateral? Ele significa, eu vou já escrever aqui, ó. Eu vou colocar assim, de acordo com o que está na página 69, né? Eu vou colocar em vermelho aqui, uma OBS dentro da demonstração. OBS, observação.
página 69 do livro, né? Para você lembrar o que é limite lateral. Então, no caso aqui pela direita, então seria assim, o limite para x tendendo a um número azinho pela direita de uma função f de x é igual a L, o que significa essa expressão? Né? Que é justamente o que está acontecendo aqui, limite x tendendo a pela direita de uma função q de x, vamos usar a letra q de x, que é exatamente a função que a gente tem, para não confundir. Q de x, que é essa função zona aqui, né? Isso aqui tudo é o q de x. Mas tudo bem, tudo bem. Limite de x tendendo a pela direita, q de x é igual a L, equivale a você dizer o quê? Significa que, para todo epsilon, equivale a você dizer o seguinte, dado um epsilon qualquer maior do que zero, certo? Existe delta, estou escrevendo da maneira mais sintética possível, existe um delta maior que zero, tal que xzinho pertencente a xão, interseção a, vírgula, a mais delta, esse a, vírgula, a mais delta é justamente isso aqui. É justamente isso aqui. Xzinho pertencente, isso aqui junto com isso. Né? Xzinho pertencente a xão, interseção a mais delta, implica, agora vem a parte importante aqui para a gente, aplicar ali no nosso teorema, quando a gente voltar para a demonstração, implica que o módulo de f de x menos L fica menor do que epsilon. Módulo de f de x menos L fica menor do que epsilon. Tá lá. Menos L fica menor do que epsilon. Tá lá. Então, essa aqui, só para lembrar os alunos, é a ideia, página 69 do livro, a ideia de limite lateral. Então, voltando aqui, no nosso caso, como o limite lateral é igual a f' mais de A, e eu posso, repara que aqui, ó, eu posso pegar qualquer epsilon maior que zero, e o meu f' mais de A é maior que zero. Então, eu posso pegar o epsilon igual ao f' mais de A, porque ele é maior que zero, ele é um epsilon possível. Voltando aqui para a demonstração, caneta preta. Tome epsilon igual a f' mais de A, que é maior que zero. Então, pode ser epsilon. O que vai acontecer se você fizer isso? Pela definição que a gente viu aqui, esse módulo aqui, ó, que no caso, peraí, eu escrevi f de x ali, eu me confundi, aqui seria q de x, né? Que eu escrevi q de x do lado de cá. Então, peraí, deixa eu só escrever certo ali, aqui é q de x. Certo? Módulo de q de x menos zero é menor que epsilon. Então, substituindo aqui no nosso caso, ficaria o seguinte, módulo, então temos, né? Então podemos escrever módulo da nossa q de x aqui menos o limite. Quem que é o limite? O limite é o próprio f' mais de A. F' mais de A. Quer dizer, deixa eu escrever a frase completa, calma aí. Precisava falar do existe delta, né? Então, deixa eu escrever o existe delta aqui. Desculpa, ficou um pouquinho tosca a minha frase, vou escrever melhor. Então, existe delta, é a mesma coisa, né? Um delta maior que zero, tal que xzinho pertencente a xão interseção, que é a mesma coisa que dizer xzinho pertencente a xão e azinho menor que x, menor que A mais delta, implica, agora sim vem o módulo de q de x menos o limite, que é f' mais de A, é menor que epsilon. Mas quem que a gente pegou como epsilon? O próprio f' mais de A, menor que f' mais de A. Aí como que você abre esse módulo aqui? Você abre esse módulo da seguinte forma. Como que você arranca o módulo dessa desigualdade? Fica q de x menos f' mais de A, q de x menos f' mais de A, menor que mais f' mais de A, maior que menos f' mais
de A. Tá? Aí o que você percebe? Que olhando só para o lado esquerdo aqui, ó, olhando só para esse lado esquerdo aqui, ignorando um pouco essa, olhando só para essa desigualdade aqui, a desigualdade da esquerda, esse F' mais de A cancela com esse menos F' mais, cancela com menos F' mais. E resta apenas o quê? Vai restar isso aqui, ó. Como cancelou dos dois lados, ficou 0 menor que Q de X. Mas quem que é o Q de X? Q de X é essa fração. Então ficou 0 menor que F de X menos F de A. Olha só a engenhosidade aqui do cara. Dividido por X menos A. Então, quer dizer, essa fração, essa razão é maior do que 0. Só que esse número do denominador, ela é positiva, então tem que ter o mesmo sinal, em cima e embaixo. Só que o sinal que está embaixo, veja, X é maior do que A. Se X é maior do que A, X menos A é positivo. Note que X é maior do que A, ou como está escrito ali, A menor do que X, tanto faz, X maior do que A. Então, X menos A é maior que 0. Como a razão tem que dar maior que 0, e aqui está positivo, esse aqui está positivo também. Logo, devemos ter esse de cima, f de x menos f de a, também tem que ser positivo. Ó. Mas se você passar o menos f de a para o outro, daí, né? Se você passar o menos f de a para o lado de cá, o que você conclui? F de x maior que f de a. Ou, escrito de lá para cá, f de a menor que f de x, dá na mesma. F de a menor que f de x. E por que eu escrevi assim, para terminar? Esse f de a menor que f de x é justamente, se você voltar no enunciado do teorema, a nossa tese, aonde a gente deveria chegar, e chegamos. F de a menor que f de x. Certo? Está aqui, ó. F de a menor que f de x. Então, está feita aqui a demonstração para vocês. É um pouco mais detalhado, né? No livro está muito resumido, está praticamente uma linha só. Mas é o mesmo raciocínio dele que eu usei. Tá? E agora, antes de ir para o corolário 1, eu queria tentar fazer o seguinte com vocês. Como que a gente poderia fazer uma variação desse teorema 4? Agora que a gente já discutiu o enunciado dele e a demonstração, vamos tentar fazer as tais variações que ele comentou aqui, ó. Ó, as análogas, as proposições seguintes, tipo esse teorema 4, que se refere a derivadas laterais e desigualdade, que é justamente o caso aqui, mexeu com derivada lateral e desigualdade, elas têm análogas. E como que a gente vai fazer as análogas? Vamos trocar F' mais por F' menos e ver o que acontece. E vamos trocar depois maior por menor e ver o que acontece. Pra gente... Aí não precisa fazer a demonstração, porque a demonstração é análoga também. Mas só escrever o enunciado. Quer dizer, deixa eu colocar aqui, vamos ver se o pessoal entendeu o que eu estou tentando fazer. Por exemplo, esse é o teorema 4, olha lá. O teorema 4. Né? Como é que seria o teorema 4' aqui que a gente poderia escrever? Esse não tem no livro, é a gente que vai escrever por nós mesmos. Então, quer dizer, o que seria aqui um teorema 4'? Ah, como é que você quer fazer o 4'? Eu quero fazer o 4' mudando F' mais para F' menos. Então, seria assim, como é que ficaria o enunciado dele? Se f de x em R é derivável à esquerda, né? Derivável à esquerda. Lá eu tinha escrito derivada à direita, ali em cima, eu sou preguiçoso. Não, escrevi. Ah, não escrevi. Derivável à direita, né? Aqui eu escrevi derivável. Peraí, deixa eu corrigir isso aqui. Putz, mas eu sou terrível, hein? Derivável à direita. Aqui faltou escrever derivável à direita. Está aqui no enunciado. Ah, no livro está certo. Eu que esqueci de copiar aqui. Derivável à direita. Então, como é que seria o teorema 4'? Imagina que você tem... Então, seria assim, ó, fazer analogamente aqui. Se f de x em R, f de x em R, f dois pontos de x em R, é derivável à esquerda, então aqui já mudou. A esquerda seria um teorema análogo que ele está falando. No ponto, aí teria que ser um ponto de acumulação lateral à esquerda. Em Azinho pertencente a X interseção
x interseção x' menos, x interseção x' menos, vírgula, aí, vírgula, com f', não muda o sinal, muda só a derivada, com f' menos de a maior que zero, quer dizer, agora a derivada à esquerda é maior do que zero. Então, vamos ver a conclusão do teorema. Então, aí você vai dizer que existe um delta maior que zero? Pode dizer. Isso aí sim. Existe delta maior que zero, tal que. Só que o que vai fazer esse delta? Essa mesma coisa aqui? Não, agora se ela é derivável à esquerda que eu estou falando, eu não vou pegar pontos x que estão à direita do A. Eu vou pegar pontos x que estão à esquerda do A. Isso que eu queria chamar a atenção para vocês. Tá o quê? X pertencente a x e A menos delta menor que x menor que A. Repara que eu alterei isso aqui. Implicam f de A menor que f de x, se a derivada à esquerda é maior do que zero, f de A, o f de x que está à esquerda vai ser maior que o f de A? Sim, tá certo. Vamos escrever esse mesmo. Só que aqui ele colocou o x para a direita do A, porque o x está para a direita do A. Aqui, como o nosso x está para a esquerda do A, eu vou escrever assim, f de x, que está lá para a esquerda, mas será que está certo dizer que é maior? Isso que eu estou pensando aqui. Imagina, vou fazer um pequeno desenho aqui. Ó. Imagina a sua derivada à esquerda, aqui está o A, a derivada à esquerda está... Ah, bom, mas aqui a derivada à esquerda estaria negativa, inclinação negativa. Para a derivada à esquerda estar com inclinação positiva, a função tem que estar... derivada à esquerda tem que estar assim. Né? Você pega aqui um ponto A, aí a derivada à esquerda com inclinação positiva. Olha só que interessante. Então, o x que está aqui para a esquerda, o que acontece com ele? A f de x vai estar maior do que f de A? Não, vai estar menor. F de x menor que f de A. Tá certo? Opa. F de x... f de x menor que f de A. F de x menor do que f de A. Certo? Aí fica a demonstração como exercício para vocês. Seria até bom para pedir na prova, depois para ver se o aluno ligou para o que o professor falou, ou se ignorou completamente. Então, olha só. Se eu tenho um ponto de acumulação pela esquerda, e a função é derivável à esquerda nesse ponto, e essa derivada dá positiva, então isso significa que existe um delta tal que se x estiver para a esquerda do A, mais próximo de A, ele está menor do que A, mas maior do que A menos delta, uma vizinhançazinha à esquerda de A, isso implica que o f de x é menor que f de A. Eu estou convencido disso. Tá? Então, esse seria um teorema 4 linha, um análogo do teorema 4, certo? Mas ele é o único análogo possível? Não, você pode voltar para o f' que estava lá e trocar o maior pelo menor. Então, ficaria assim, seria um teorema 4, duas linhas. Teorema 4, duas linhas, 2 pontos. Como é que ele ficaria? Agora, trocando o f', mantendo a mesma coisa que estava no teorema 4, né? F, 2 pontos de x em R, deixa eu começar aqui. F, 2 pontos é derivável à direita, agora voltei para f' mais. É derivável, mas eu vou mudar o sinal de maior, vou colocar menor. É derivável à direita em Azinho pertencente a x, interseção x' mais, ponto de acumulação à direita, vírgula, com... Aí eu vou querer brincar com isso aqui, ó. Com essa parte aqui, vou querer brincar com, voltando lá no 4, né? Aqui. Vou manter o f' mais dessa vez, mas vou trocar esse maior por menor. Então vai ficar assim. Com f' mais de A menor do que zero. Olha só, derivada direita em A é menor do que zero. Então,
Então, aí volta para os pontos à direita aqui, né? Existe delta maior que zero, tá o quê? Xzinho pertencente a xão e tá o quê? Xzinho pertencente a xão e A menor que x menor que A mais delta, menor que A mais delta, implicam, só que agora o que vai acontecer com a implicação? Implicam, lá no caso do Teorema 4 original, a derivada direita era com suposta, por hipótese, maior que zero, e aí os pontos que estavam, x que estavam à direita do A, f de x ficava maior que f de A, e a gente até demonstrou. Só que agora eu coloquei a derivada direita menor que zero. Então os pontos que estarão à direita vão estar f de x menor do que f de A, ou f de A maior do que f de x, conforme eu escrevi. É outra variação do teorema, entendeu? Então você pode fazer a variação dele trocando f' mais por f' menos, você pode fazer a variação dele trocando aquele maior, mantendo o f' mais, mas trocando o maior pelo menor. Vamos fazer uma última variação aqui. Vamos tentar trocar as duas coisas ao mesmo tempo, para ver o que acontece. Seria teorema 4, 3 linhas. Teorema 4, pá, 3 linhas. Uma terceira variação dele. Seja, agora eu vou trocar as duas coisas, o f' mais vai virar f' menos, e aquele maior original vai virar menor. Então vai ficar assim, f dois pontos de x em R é derivável, agora eu vou usar f' menos, então é derivável à esquerda, derivável à esquerda, num ponto de acumulação à esquerda, A pertencente a x, interseção x' menos, vírgula, com f' menos de A, derivada à esquerda em A, menor do que zero. Mudei as duas coisas. Virou f' menos e virou menor. Então, vocês estão acompanhando o que eu estou fazendo aqui, turma? Vamos ver se o pessoal está acompanhando, se eles já caíram fora. Você que tenham caído fora, aula chata. Olha só, quem que está acompanhando aí? Luísa Angelina Prigoia, obrigado, Luísa. Lara Nage, estamos aqui, professor. Que bom, Viluges, Mariana, José Augusto. Ah, tem bastante gente aí. Vocês estão prestando atenção nessas variações que eu estou fazendo do Teorema 4? Essas aí não tem no livro, hein? Essas aí não tem no livro, fica esperto. Não, então, pois é. Olha lá. Ixi, aqui, ó, sem querer eu cliquei aqui no livro, foi mal. Putz, como é que volta disso aqui? Não sei, vai ficar em destaque. Eu sem querer eu cliquei com a caneta aqui, bati a caneta na tela. Não sei direito como é que sai disso aqui agora. Ficou aqui no aluno. Foi mal, desculpa a minha... Clica no pino. Oh, que pino? 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 Onde é que tem um pino aqui para clicar? O alfinete? Ah, esse aqui que está na minha cara aqui? Que eu estou passando a mão em cima? Esse aqui? Não, mas eu fiquei gigante aqui, ó. Como é que volta para aquele jeito que estava antes? Pô, todo mundo rindo de mim aqui. Como é que volta para aquele jeito que estava antes? Esquerda? Clicar aqui, você diz? Clica DNV no seu quadrado. Esse aqui? Nossa, apareceram infinito. Não, fui embora. Fui lá para infinito. Tendi para infinito. Tendi para infinito. Ah, olha aí. Olha o macete. Voltou. Obrigado, Lara. Você viu eu indo para infinito ali? Ó, deixa eu voltar aqui para o teorema. F de x em R é derivável à esquerda. Em A pertencente... Fui embora para infinito ali, cara. Nunca tinha visto isso. Nunca tinha conseguido ir para o infinito. Ali na aula de análise eu consegui. Então, olha só. A pertencente a x interseção x' menos. F' menos de A menor que zero. Então, qual vai ser a conclusão? Existe um delta maior que zero, tal que x'inho pertencente a x'ão e estou pegando a esquerda, então, quando eu peguei a esquerda, eu peguei pontos à esquerda de A. A menos delta menor que x menor que A implicam. E agora, derivada pela esquerda está negativa. Então, os x que estão à esquerda de A, o f deles tem que ser maior que o f de A.
Ponto final. Fechou. Então, a gente colocou o teorema 4 original e fizemos a demonstração, e depois colocamos 3 variações possíveis do teorema. Achei legal isso aqui. Depois vocês podem reassistir isso aqui para ver. E nos outros, porque agora vai ter 4 corolários, né? Nesses outros corolários, aí eu não vou... Acho que não vai dar tempo de eu fazer isso aqui para todos eles, todas as variações. Mas vocês deveriam tentar em casa, como uma tarefa de casa, tá? Fazer essas variações dos próximos aqui. Vamos ver, ó. Por exemplo, corolário 1. Então, você sabe, corolário significa consequência. Vai tudo ser consequência desse teorema 4 que a gente discutiu aqui, e que até escrevemos as variações dele. Então, corolário 1. Se uma função f de x em R é monótona não decrescente, o que significa essa expressão monótona não decrescente? Vamos colocar aqui. Corolário 1. Corolário 1. Então, ele começa com esse papo de função monótona não decrescente. Então, só lembrando para o aluno, a função monótona, ela não oscila. Então, ela é assim, ó. É só um rascunho isso aqui. A função monótona, ela vai ter esse aspecto aqui, ó. O gráfico dela vai fazer assim, ó. Ele pode estabilizar... Opa, ali já decresceu um pouquinho. Ele pode estabilizar até... Entendeu? Pode voltar a crescer, pode estabilizar, crescer, mas ele nunca volta para decrescer. Porque daí ele oscilou, foi e voltou. Aí não é mais monótona. Pode só crescer direto também. Pode só estabilizar, fica constante. São constante é monótona. Aliás, que é a mais monótona de todas, né? Porque ela fica sempre na mesma, constante. Então, e eu já fiz esses 3 aqui do caso não decrescente. Né? Poderia ter um não crescente também, seria o contrário. Aí teria gráficos assim, por exemplo, né? Ou assim, nunca cresce. Né? Mas beleza, vamos deixar só as vermelhas aqui, que são as funções monótonas não decrescentes. Tá? Então, olha só, se f de x em R é monótona não decrescente, então suas derivadas laterais, f' mais, f' menos, onde existem, são maiores ou iguais a zero. Olha que interessante. E realmente, você olhando para isso aqui, né, a derivada lateral aonde existir, ela vai ser ou maior que zero ou igual a zero. Eu consigo intuitivamente ver isso aqui na figura. Mas note que eu só desenhei função contínua, hein? Poderia ser função descontínua também. Poderia ter uma função que vem aqui assim, bola aberta. Ó, essa aqui também é monótona não decrescente. Ela vem constante, bola aberta, e salta para cá. Bola fechada e vai embora constante também. Constante. Tá? Uma função dessa é monótona não decrescente. Só que, como a gente tinha visto antes ali no GeoGebra, essa aqui, nesse pontinho aqui, só existe a derivada lateral à direita. Não vai a derivada lateral à esquerda, vocês lembram que eu mostrei lá para vocês, que ela, a hora que esse x aqui tende para A, essa inclinação dessa reta aqui explode para infinito. Não tem derivada lateral pela esquerda. Tem só a derivada lateral pela direita. E é zero a derivada lateral pela direita. Por isso que ele colocou aqui maior ou igual que zero. Você pode ter uma função monótona não decrescente, derivada lateral igual a zero. Por isso que ele botou maior ou igual. Ou maior que zero. Caso dessas outras aqui, ó, vai ter vários pontos onde é maior que zero. Mas nunca menor. Tá? Então, eu gostei desse corolário 1 aqui, eu consegui compreender, pelo menos, a ideia dele. Ainda não vi a demonstração aqui. F de x em R, F dois pontos de x em R, monótona, não decrescente, implica derivadas laterais maior ou igual que zero. Tá? Implica derivadas laterais, f' de x mais e f' de x menos são maiores ou iguais que zero, ok? Maiores ou iguais que zero. Onde, vírgula, entre parênteses, onde existem. Tem, aqui, ó, às vezes não existe a derivada lateral, aí esquece. Mas o teorema diz, o corolário diz que onde elas existem numa função monótona não decrescente, elas são maiores ou iguais que zero. Onde existem. Tá certo?
Aí, veja, tentem fazer as variações depois em casa. Por exemplo, vou dar uma dica para vocês, uma variação interessante aqui. Uma óbvia seria trocar não decrescente por não crescente. Se você trocar não decrescente por não crescente, aí as derivadas ficam menores ou iguais que zero. Já fiz aqui de cabeça essa variação. Mas tem uma outra variação possível aqui, turma, bem interessante para você pensar. Olha só, eu poderia trocar não decrescente por crescente. E aí alguém poderia pensar assim, se for crescente, que é estritamente crescente, que nem essa aqui, some o caso constante, some esse caso aqui, serpenteado, e some esse caso azul. Fica só esse caso aqui de função estritamente crescente, essa, ou então assim, sei lá, uma função assim, tipo exponencial. Aí não deve ser maior ou igual que zero, aí é sempre maior. Não, é maior ou igual também, pode ser igual a zero, mesmo numa função estritamente crescente. Tá? Você pega, por exemplo, o caso de uma parábola. Né? Você pega a observação. Se você trocar não decrescente, se você trocar isso aqui por troca, não, esse símbolo aqui não é de troca, não. Trocado por crescente, estritamente crescente, não implica que o maior ou igual vai ser trocado por maior. Isso é uma coisa estritamente maior. Tá? Por quê? Aí tem vários exemplos possíveis, né? Eu estou imaginando um aqui que é o seguinte, exemplo, se você imaginar a função, já que é f de x em r, eu posso escolher qualquer domínio, vamos pegar uma função que seja de 0 até infinito, ou de 0 até 1, tanto faz, em r, dada por f de x igual a x ao quadrado. Se você for analisar essa função, existe a derivada lateral à direita no zero. Não existe a derivada lateral à esquerda no zero. Mas existe... Em primeiro lugar, ela é estritamente crescente? É. Tá? Porque o exemplo que eu estou falando aqui é de crescente. Né? Estritamente crescente, não mais esse não decrescente, não, crescente. Essa função aí, se você for analisar, ela é crescente? É. O gráfico dela está aqui. Está aqui. Vai ficar mais ou menos assim. Ó. Né? Tá aqui, x quadrado. Né? X quadrado. De 0 até, digamos que aqui seja o 1, como eu imaginei. Existe a derivada lateral à direita no zero? Existe. Ela é estritamente maior que zero, essa derivada lateral? Não. F' mais de zero existe, e F' mais de zero é igual a zero. Tá? Igual a zero. Prova para mim. O que é F' mais de zero? Vai pelo limite. Ele é igual ao limite para x tendendo a zero pela direita, para x tendendo a zero pela direita, f de x menos f de zero dividido por x menos zero, que é igual a limite para x tendendo a zero pela direita. Quem que é f de x? X quadrado. Quem que é f de zero? Zero ao quadrado, que é zero, certo? Dividido por x menos zero, que é x. Então, isso aqui vai dar igual limite para x tendendo a zero pela direita. Quanto que é x ao quadrado menos zero? É x ao quadrado, dividido por x, dá x, que dá igual a zero. Então, é aquilo que eu falei. Ó. A derivada lateral à direita do zero é zero. Não é maior que zero. Então, se você trocar aqui não decrescente por crescente, se o não decrescente você trocar por crescente, não implica que o maior ou igual troca por estritamente maior. Esse meu exemplo serviu para isso. Bom, enfim, são possíveis variações desse corolário 1. Que eu estou comentando, porque eu também comentei isso do Teorema 4, o próprio autor do livro comentou no começo da sessão, que tem os análogos do teorema. Então, estou comentando. Corolário 2. Sim, vamos ver a demonstração, né? Faltou ver a demonstração ali.
Demonstração tranquila. Por absurdo, hein? Com efeito, se alguma derivada, suponha por absurdo que a derivada lateral fosse negativa, porque ele está dizendo que vai ser sempre maior ou igual que zero. Suponha que fosse uma menor que zero em algum ponto A. Então, o análogo do teorema 4, qual seria esse análogo aqui? A gente fez. É um daqueles análogos que a gente fez. Qual seria? Com f' mais menor que zero. Vamos ver aqui. O análogo do teorema 4 seria esse aqui, o 4 duas linhas que a gente fez. O 4 duas linhas que a gente fez mostra que se aquela derivada que ele está dizendo lá que é maior ou igual que zero, se por absurdo você supor que ela fosse menor que zero, o que a gente chegou aqui na implicação? Que teria um x para a direita do A com a f de x menor que f de A. Então a função ficou decrescente. O x para a direita do A, x maior que A, o f de x menor que f de A. F de A maior que f de x. Então a função caiu. Estava no A, foi para o x, a função estava maior, ficou menor. Só que no enunciado diz que ela é não decrescente, ela não pode decrescer. Absurdo. Se alguma derivada lateral, digamos, f' mais de A, fosse negativa, então o análogo do teorema 4, o nosso 4 duas linhas lá, nos daria um valor de x maior do que A e f de x menor do que f de A. É que ali eu escrevi f de A maior que f de x, mas é a mesma coisa que f de x menor que f de A, a mesma coisa. Uma contradição, porque a função é não decrescente, e isso aqui está mostrando que ela está decrescendo. Tá? Legal, não vou nem escrever na lousa, muito tranquila essa demonstração. Tá? Corolário 2. Corolário 2 ele nem fez a demonstração, só fez só o enunciado. Vamos dar, e esse corolário aqui é capcioso. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esses teoremas aqui me assombravam desde a época que eu era estudante, turma. Por isso que eu estou falando desse jeito com vocês. Por isso que eu estou dando essa ênfase aqui. Ó. Então, olha só, corolário 2. Ele diz o seguinte, olha só. O que ele diz aqui? Seja A pertencente a x, ponto de acumulação bilateral. E imagina que a f de x em R é derivável em A. E a derivada, aí não é mais lateral, é derivada mesmo. E a derivada é maior que zero. Agora, lembra que a gente acabou de ver no começo da aula que quando uma função é derivável no ponto A, a gente acabou de ler, né? Lá, voltando um pouco na sessão anterior, quando uma função é derivável no ponto A, as suas derivadas laterais existem e são iguais, C e somente C. Lembra que eu falei no começo da aula? Falei, olha, gente, até voltei lá na sessão, a f' de A existe, quer dizer, a função é derivável no ponto A, a função f é derivável no ponto A, onde Azinha é ponto de acumulação bilateral, C e somente C. C e somente C. As derivadas laterais, ambas existem e são iguais, têm o mesmo valor. Então, no momento que ele está dizendo aqui f' de A maior que zero, na sua mente você já pode concluir, f' de A mais é maior que zero, e f' de A menos também, as duas existem e são também maiores que zero. Tá? Então, existe um delta maior que zero, tal que... Por isso que eu estou te dizendo, ele nem fez a demonstração, porque é óbvio. Se você fez as variações do 4, você junta essas duas coisas que eu acabei de falar, f' mais de A maior que zero, dá essa parte da direita aqui. O f' menos de A maior que zero, pela variação 4', nosso lá, que é a primeira, dá essa parte da esquerda aqui. Juntou as duas numa linha só, você tem essas duas coisas. Tá certo? Então, bem tranquilo esse corolário 2. Quer dizer, deixa eu escrever ele resumido aqui. Se você tem, deixa eu voltar aqui para a caneta preta, uma função f de x em R, derivável em A, e com ponto de acumulação bilateral, Azinho pertence a x, interseção x' mais, interseção x' menos. E você sabe que a derivada da função f' de A é um número maior do que zero, então, o que você conclui? Aí que tá. Eu vou pegar, deixa eu voltar ali nos nossos. O que seria f' mais maior que zero? Seria o próprio teorema 4, o original do livro. O que seria f' menos maior que zero? É o nosso 4', a primeira variação que fez. E olha o que implicou a nossa primeira variação. X para a esquerda e o f de x menor que f de A. Certo? Então, e o teorema original? X para a direita e o f de x também maior que o f de A. Mesma coisa. Olha lá, 4'. Não, 4' é fx menor. E o 4, fx maior que f de A. Então, vamos juntar as duas coisas numa coisa só.
que vai acontecer? F' maior que 0. Então, eu vou até escrever mais do que ele, vou colocar assim. Então, vou botar em vermelho a parte que eu estou acrescentando. Então, você tem um F', então você tem um F' mais de A, que é maior que 0, e tem também um F' menos de A, que é maior que 0. Né? Aí vou voltar para o preto aqui, voltar para o livro. Então, existe um delta maior que 0, tal que... Ah, mas foi um delta por 4, um delta por 4'. Pega o min. Pega o min. Min de delta 1, delta 2. Faz delta 1 vem do teorema 4, delta 2 vem do teorema 4'. O delta que ele está falando aqui é o min de delta 1, delta 2, o menor valor dos dois, para funcionar os dois juntos, entendeu? Então, existe um delta, ele nem falou o negócio do min, já meteu direto o delta, então existe delta. Então, e existe delta maior que 0, tal que xyzinho pertencente a xão, vírgula. E aí vinha aquela linha ali, ó. O x ele deixou para a esquerda, o y para a direita. A menos delta menor que x, menor que a, menor que a, menor que y, menor que a mais delta, implica... Aí lembra, o 4, ele implicava que o f da direita era maior que o f de A. E o 4' implicava que o f da esquerda é menor que f de A. Então vai ficar assim, f de x menor que f de A, menor que f de y. Maravilha, fechou. Deixa eu ver se eu escrevi certo. F de x menor que f de A, menor que f de y. Tá? E aí ele muda de assunto. Não fez demonstração. Mas eu já, pelo que eu falei para vocês e escrevi aqui durante a discussão do enunciado, eu já adianto para você o que é a demonstração. Eu vou deixar só anotado aqui para você ver depois. É teorema 4 mais variação que a gente fez na lousa ali, teorema 4'. É isso aqui que é a demonstração. Por isso que ele nem fez. É imediato. Tá? Bom, olha só que interessante isso aqui. Então, vamos, aqui tem ainda o corolário 3 e 4, que são importantes aqui para a gente discutir também, são de demonstração curtinha, mas tem essa definição que ele passa aqui no meio, ó, do caminho, entre o corolário 2 e 3. Tá? Vamos só dar uma lida nisso aqui, que depois a gente vai voltar a falar mais sobre isso aqui, eu acredito que no próximo capítulo. Tá? Porque aqui já está, como ele está falando de crescimento local nessa sessão, uma das coisas que você prestar atenção no crescimento de função, uma das coisas que surgem, é a ideia de um ponto onde ela não cresce mais, onde ela já cresceu tudo que já dava para crescer. E depois ela só continua igual ou decresce. Esse ponto seria um máximo local. Então vem essa ideia aqui nesses dois parágrafos. Então presta atenção. É uma def que ele está colocando. Disse que a função f de x em R, definição, vamos colocar aqui na lousa. Definição. Uma pausa aqui nos corolários para discutir uma definição. Depois a gente volta para mais dois corolários. Mas na definição ele está dizendo o seguinte, ó. Uma função f de x em R tem um máximo local no ponto Azinho, tá certo? Então a gente diz que um Azinho pertencente ao domínio da função é um máximo local, ponto de máximo local. Máximo local, olha bem como é que é. Quando existe um delta, que acaba produzindo uma vizinhança do A, quando existe delta, ou se existe um delta maior que 0, tal que xzinho pertencente a xão e módulo de x menos a menor do que delta. O que significa esse módulo de x menos a menor que delta? Significa xzinho... O que significa essas duas coisas juntas aqui? Significa xzinho pertence a xão, interseção, o intervalo a menos delta, vírgula, a mais delta. É isso que significa. Tá? Xzinho pertence a xão, interseção a menos delta, a mais delta. Então, voltando aqui.
Então, A é um máximo local quando existe um delta, tal que, se o valor de x estiver restrito ao domínio e a um intervalo, a uma vizinhança do A, isso implica que a f de x é sempre menor ou igual que f de A. Ou seja, o f de A é maior ou igual que todo mundo. Por isso que ele chama máximo local. Em toda a vizinhança. Isso aqui pega pontos para a esquerda e para a direita do A. De A menos delta até A mais delta. Então, isso aqui implica que f de x maior... Não, perdão. F de A, por isso que o A é máximo local. Porque o f dele é maior ou igual que o f de x. Para x em todo esse intervalo aqui. Tá? Então, essa que é a ideia de máximo local que ele está passando aqui. Quando você faz, além desse módulo, você coloca um maior que zero, você impede que o x seja A. Então, nesse caso aqui de baixo que ele está comentando, esse caso aqui de baixo que ele está comentando seria assim, esse caso aqui seria assim, x pertence a x menos a interseção A menos delta, vírgula A mais delta. Seria esse que ele está falando agora aqui embaixo, colocando esse maior que zero que não tinha aqui. Quando x pertence a x e zero menor que módulo de xa menor que delta, que é essa situação aqui que eu acabei de escrever, tira o A fora, quer dizer, nessa primeira situação aqui em cima, o cara está assim, né? Tem aqui o A, ele está pegando bola aberta no A menos delta, pegando todo mundo aqui, indo até a bola aberta no A mais delta. Nessa situação aqui, ele está pegando, tem o A aqui, ele deixa uma bola aberta em A, bola aberta no A menos delta, depois bola aberta no A mais delta. Ele está tirando fora o A dessa primeira situação. Então, nesse caso, quando a gente tem isso aqui, implicando que a f de x é menor que f de A, olha só, menor. Certo? Quer dizer, você desconsiderou o A, olhou para todos os outros pontos aqui no intervalo, menos para o A, e viu que a f de x ficou estritamente menor que a f de A. Estritamente menor, não ficou menor igual. Ficou menor, estritamente. Então, aqui você nunca vai poder colocar menor estritamente, porque aqui está incluindo o A, então vai ter uma hora que você vai fazer f de A aqui. E como é que f de A vai ser estritamente menor que o próprio f de A? Não tem como. Então tem que ter menor ou igual, no mínimo por causa do próprio A, mas talvez até outros pontos atinjam a altura do f de A. Agora aqui ele arrancou fora o A, então abre a chance de ficar estritamente menor. Se ficar, quando isso aqui implicar que f de x fica estritamente menor que f de A, aí a gente diz que f tem um máximo local estrito, porque f de x ficou estritamente menor no ponto A. Definições análogas, questão do análogo. Eu vou deixar como lição de casa. Vocês já viram como é que eu fiz lá no Teorema 4. Fiz 4 linhas, 4 duas linhas, 4 3 linhas. Vi todas as possibilidades de análogo. Viu como é que eu fiz lá no não decrescente. Falei, não, mas e se fosse não crescente? Não, mas e se fosse crescente? Aí eu observei que o sinal não muda. Quer dizer, você precisa fazer raciocínios como aqueles ali que eu estava mostrando, para pegar esses análogos. Tá? Definições análogas valem para mínimo local e mínimo local estrito. Tá legal? Quando A pertence a x é tal que f de A é menor ou igual que f de x para todo o domínio, agora, também poderia ser com maior ou igual, né? Ele veio falar agora aqui de absoluto, ele mudou o sinal. Né? Repara que o f de A aqui estava maior ou igual. Aqui o f de A está menor ou igual. Mas você pode fazer com maior ou igual também aqui embaixo, no segundo parágrafo. Seria um máximo absoluto. Tá? A questão que mudou aqui não é o sinal. O sinal mudou também, mas não é isso o importante. A questão aqui é que agora é em todo o domínio, não tem mais intervalo. Então, quando A pertence a x, é tal que f de A é menor ou igual que f de x para todo o domínio, aí a gente diz que é um mínimo, no caso A é mínimo, porque ele é menor que os outros, mas se fosse maior seria máximo, absoluto para a função. Tá certo? Olha lá, ele até falou depois, máximo absoluto. Se f de A for maior ou igual que f de x para 2x. Bom, então você tem mínimo local. Mínimo local é um cara que é... máximo local, que é um cara que é maior ou igual que todo mundo numa vizinhança dele.
ele se chama máximo local. Se todo mundo, sem ser ele mesmo, fica estritamente menor na vizinhança, então ele é máximo local estrito. E ele pode ser máximo absoluto se ele for maior ou igual que todo mundo do domínio da função. Não é só intervalo, é todo mundo no domínio. Se ele for maior ou igual, ele é máximo absoluto. Máximo local estrito, máximo absoluto. 3 definições. Mínimo local estrito, mínimo absoluto. Outras 3 definições análogas. Quer dizer, parece 6, mas na verdade é 3. Porque as outras 3 é só tirar a palavra máximo por mínimo e inverter a desigualdade. Tá? Aí o que ele termina dizendo aqui na matéria? Ele termina dizendo o seguinte, 2 coroláriozinhos, antes de vir os exemplos. Então, nos corolários, ele diz o seguinte, olha, deixa eu só apagar esse rascunho aqui que eu fiz para não ficar muito feio. Essa parte de baixo aqui, que eu estava só explicando. Né? Então, aqui é a definição de máximo local, mas tem ali no livro, eu não vou escrever aqui para não perder tempo. Você veja também, aí eu li aqui com vocês, mas não escrevi na lousa, vocês depois repassam em casa e tal. Se tiver dúvida, pergunta depois para mim. Ele também colocou as definições de máximo, que aí fica para você, máximo local estrito, você entendeu o que é, estrito, quer dizer, resumidamente, seria, o que seria o máximo local estrito? Se você tiver no conjunto, que é bola aberta no A menos delta, bola aberta no A, bola aberta no A, e bola aberta no A mais delta, se tiver nesse conjunto, isso implica que a f de x é estrito que a f de A. Aí ele é um máximo local estrito. E ele também passou, e tudo vale para mínimo aqui, você pode trocar para mínimo, pode trocar para mínimo, e que são as análogas. E você tem também a definição de máximo absoluto. Máximo absoluto seria o quê? Máximo absoluto. Isso aqui é bom para pedir para o aluno dar exemplo na prova, hein? Máximo absoluto seria o f de x, o f de A é maior ou igual que o f de x para todo x pertencente ao domínio da função. Aí ele é um máximo absoluto. Tá legal? Bom, ok, o pessoal entendeu. Vocês entenderam tudo isso que eu acabei de falar, turma? Vocês estão acompanhando aí? Vocês tiveram entendimento dessa situação? Achou que valeu a pena? Olha lá, a galera já vazou. Não, Marcelão tá aí, Marcelo, Fernanda Muniz, tá legal. Pensei que vocês tinham ido embora, vocês estão aí, vocês estão Denis Brixman, tá aqui. Ó, presta atenção aqui, putz, olha só. Bom, beleza, tudo bem, tá aqui. Vamos voltar para a matéria que interessa aqui. Os 2 últimos corolários, que agora eles vão mexer com essa ideia do máximo, ou mínimo também. Mas vamos primeiro para o 3, corolário 3. Corolário 3. Ah, consegui. Corolário 3. Vou fazer um traço mais bonitinho aqui. Ó. O corolário 3, ele diz o seguinte, para a gente discutir aqui. Diz o seguinte, se f de x em R é derivável à direita, no ponto de acumulação à direita aqui, e tem aí um máximo local, se ela for derivável à direita, 2 coisas têm que acontecer aqui na hipótese. Ela é derivável à direita no ponto, e aquele ponto é um máximo local. Então, a derivada à direita é menor ou igual que 0. Olha que interessante. Né? Tá, aqui dá para fazer um análogo também, trocando a palavra direita por esquerda. Né? Vamos tentar fazer esse, mas depois tem outros análogos também. O corolário 3. Se a função f, olha lá, de x em R, mas vamos visualizar isso aqui também com calma. Se a função f de x em R é derivável à direita no ponto A, derivável à direita em Azinho pertencente a xão, interseção x' mais. E tem aí um máximo local, e o que é máximo local? Existe um delta, acabamos de ver a definição lá. Existe um delta maior que 0, tal que a função, se x' ficar pertencente ao domínio e módulo de x' menos a for menor do que delta, isso implica que o f de A é maior ou igual que f de x. Isso aqui significa máximo local.
máximo local. É o que ele acabou de falar. Consequência. Então, a derivada lateral à direita, em A, vai ser menor ou igual que zero. Vírgula. Então, esse aqui agora vem a tese do teorema. Aqui fechou a hipótese. Então, a derivada lateral à direita em A é menor, detalhe, é menor ou igual a zero. Né? Tenta ilustrar essa situação. Bom, tem a demonstração aqui, né? Ele fez a demonstração por absurdo de novo no Teorema 4. Então, rapidinho, você entende rapidinho se pegou ali o Teorema 4. Mas como que seria, eu acho que o principal aqui seria ilustrar, né, a figura. Como é que seria uma função dessa? Bom, vamos fazer aqui um exemplo aqui no canto. Aqui, ó. Imagina que você tem aqui, como que eu imagino isso aqui? Imagina que você tem aqui o gráfico de uma função. Tá? Tá aqui, xf, xf. Aí você imagina aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vamos colocar uma função assim, ó. Vamos colocar uma função assim, ó. Vou dar um primeiro exemplo assim. Ela vem aqui do ponto, porque ela está definindo um domínio X, né? Imagina que esse domínio X é de A, e ela começa aqui assim, ó. E vai até um B. Olha só a situação. Primeiro exemplo que me veio na mente. Vem até um B. Olha só que curioso. Essa função, ela é derivável à direita em todos os pontos, menos nesse aqui. Tá? Então já peguei um exemplo ruim, porque onde está o máximo aqui dela, eu coloquei não derivável à direita. Então deixa eu inverter essa curva aqui. Ó. Deixa eu inverter, peraí, deixa eu mudar isso aqui. Deixa eu mudar. Vamos fazer assim, ó. Ela faz aqui assim. Meu exemplo já ficou ruim logo de cara. Vamos imaginar uma curva aqui assim, ó. Olha só a situação. Ela é derivável à direita em todos os pontos, menos no B. No B ela só tem derivada à esquerda. E nesse ponto A aqui, ela tem o seu ponto de máximo. Esse aqui é um máximo local. Máximo local. Tá? Então, vocês percebem que a derivada à direita... Peraí, que já ferrei o desenho aqui, calma aí. Vocês percebem que a derivada à direita... aqui nesse ponto, vai ser a reta tangente. Ali ficou meio ruim meu desenho, mas como não poderia deixar de ser, né? A reta tangente aqui, ó, não, que ficou ruim o desenho. Deixa eu melhorar esse desenho, calma aí, senão não vai dar para explicar o que eu quero explicar. Espera um pouquinho só. Espera um pouquinho só que eu errei alguma coisa. Eu já sei o que eu errei. Aqui, ó. Vou fazer o gráfico preto aqui mesmo. Eu queria sair bem na horizontal e depois cair aqui. Agora eu consegui. Beleza. Essa derivada direita aqui, vocês percebem, turma, que ela é... Ou, se tiver horizontal aqui, ela é igual a zero. Se tiver subindinho aqui, já saiu, já começou a cair, ela é um pouco negativa. Aqui, ó. Um pouco negativa. Você entendeu? Dependendo de se está chegando aqui no horizontal ou se já está caindo logo depois que sai. Por exemplo, se fosse uma reta. Se fosse uma reta aqui, um outro exemplo de função aqui, ó, que eu poderia dar. Uma reta. A reta já sai caindo nesse ponto de máximo. Então, derivada à direita tem nesse ponto e é negativa, porque está a inclinação negativa. Tá? Esse outro exemplo aqui que eu dei foi dela chegando na horizontal aqui. Aí a derivada estaria na horizontal e seria igual a zero. Mas nunca poderia estar uma derivada crescendo positiva. Por quê? Porque se a derivada estivesse crescendo positiva, significa que a função fez isso aqui, ó. Pelo menos um pouco. Entendeu? E aí, o que acontece? Aí esse cara aqui deixou de ser ponto de máximo, porque tem os outros aqui maiores do que ele. Entendeu o que eu estou falando? Aí o ponto de máximo passou a ser esse cara aqui. E o que vai acontecer com a derivada... O que vai acontecer com a derivada lateral à direita dele? Não vou conseguir fazer isso aqui. A derivada vai estar já, no caso, igual a zero. A horizontal. Caso igual a zero, horizontal. É difícil fazer as retinhas aqui, turma, peço perdão. Horizontal, tá certo? Igual a zero. Ou menor, por causa desse aqui, ó, esse aqui, dessa função aqui, ele é máximo local, esse ponto A aqui dessa reta, o ponto A da reta é máximo local,
e ele tem derivada direita negativa, certo? Mas nunca vai dar derivada direita positiva, tá certo esse teorema aqui, esse corolário tô concordando com ele. Aí você faz alguns esboços aí para você entender, que nem eu estou fazendo alguns esboços aqui, para dar uma ilustrada na situação, tá? Agora, demonstração rigorosa mesmo, qual é? É essa aqui, ó. Eu quero mostrar que a derivada direita é menor ou igual que zero. Por absurdo. Se ela fosse maior que zero, pelo que a gente viu ali no Teorema 4, né? Opa! Ixi. Pelo que a gente viu ali no Teorema 4, peraí que eu vou voltar ali rapidinho. Pelo que a gente viu no Teorema 4, se a derivada lateral à direita fosse maior que zero, então existiria um delta, tal que x dentro desse intervalo aqui à direita, do A, ia fazer com que o f de x ficasse maior que f de A. Então, o f de A deixaria de ser ponto de máximo, porque já teria outro valor de f maior do que ele. Então, é justamente o que eu falei. Se a derivada fica positiva no ponto A, ela tem que subir a função. E no que ela subiu, já produziu um outro ponto de máximo, e não mais o A. Só que o A é máximo, pelo que disse ali, né? Aqui, ó, A é máximo local. Essa frase aqui que eu escrevi é A é máximo local. Tá certo? Tá na hipótese do teorema. Então, tem que ser ele o máximo local. Então, a derivada vai ser sempre menor ou igual que zero. Bom, variações que você poderia fazer. Uma delas seria derivável à esquerda. Seria uma variação, com 3 linhas. Outra variação, mínimo local. Mínimo local. Tá certo? Mantendo a derivada direita, mas deixando o mínimo local. Eu não vou escrever aqui que não vai dar tempo na aula de hoje. Eu vou deixar só indicado para vocês fazerem. Tá? Corolário, 3 linhas. Qual seria? Seria você pegar, mudar para derivável à esquerda e ver o que altera no resto do teorema. Derivável, tem que ver, não é só mudar isso, muda uma coisa e ver qual é a outra coisa que altera, caso altere. Derivável à esquerda. E aí, ver as outras alterações. Corolário, 3, 2 linhas. Outra variação possível, corolário, 3, 2 linhas. Outra variação possível que você poderia fazer, em vez de volta para o derivável à direita e coloca, em vez de máximo local, coloca A é mínimo local. Outra variação possível. Outra variação possível, corolário, 3 linhas. Você poderia fazer as duas coisas juntas, né? Imagina que uma função é derivável à esquerda, mais A é mínimo local. E aí o que acontece com o teorema? Quer dizer, o que vai acontecer nesses 3 casos aqui, com essa tese aqui? Ela vai ficar o tempo inteiro f' mais menor que zero? Não. Até porque tem 2 aqui que você mexeu com derivada à esquerda. Então já não vai mais aparecer um mais, vai aparecer um menos. Mas será que eles nos 2 casos vai continuar menor ou igual que zero ou vai mudar isso aqui? Então tentem escrever essas variações aqui para a gente discutir depois, tá certo? Na próxima aula a gente pode discutir isso. Bom, aqui, deixa eu fechar aqui essa matéria, porque ainda tem um tempinho aqui. Porque aqui a gente viu o teorema 4, corolário 1, corolário 2, acabamos de discutir o 3, demonstraçãozinha por absurdo. Corolário 4, seja Azinho pertencente a X um ponto de acumulação bilateral. Deixa eu anotar aqui rapidinho. Agora vamos passar aqui para o 4. Corolário 4. Corolário 4. Seja Azinho ponto de acumulação bilateral. Azinho ponto de acumulação bilateral. E pertencente ao domínio, né? Azinho pertencente a X. Então fica Azinho pertencente a X, interseção X' mais, interseção X' menos. E aí ele diz o seguinte: se a função de x em R é derivável no ponto A, derivável, não é nem pela direita nem pela esquerda, é derivável. Se f dois pontos de x em R é derivável em A, em Azinho, e Azinho
é um máximo ou mínimo local, então a derivada é zero. E Azinho é max barra min, né? Mínimo, min local. Isso implica que essa derivada, já que ela é derivável, no ponto A, é estritamente igual a zero. Interessante, né? Quer dizer, aí você vai falar, mas professor, mas vale a volta? Essa é a primeira coisa que me ocorre aqui. Será que se a derivada for igual a zero, então eu concluo que tem um máximo e mínimo local? Bom, aí eu te digo o seguinte. Aqui, ó. Deixa eu fechar esse aqui. Deixa eu pegar o outro aqui. Eu digo o seguinte para você. Imagina essa função aqui. Deixa eu fazer aqui um gráfico de uma função para vocês verem. Y igual a x ao cubo. O que acontece com a função x ao cubo? Esse é um exemplo que eu acho que mata a questão da volta, né? O que acontece com a função x ao cubo no ponto x igual a zero, ou azinho igual a zero? Essa função de R em R. Então, azinho é um ponto, ou zero é um ponto do domínio e é um ponto de acumulação bilateral. A função é derivável em zero? Claro que é. Quanto que vale essa derivada? Quanto que vale a derivada de... Vamos fazer uma óbvio aqui. Quanto que vale a derivada de x ao cubo no zero? Observação. Para eu mostrar para vocês o que acontece com a volta desse teorema. Observação. Você pegar f de x igual a x ao cubo e você se perguntar o seguinte: quanto que é a derivada no zero? F' de zero é igual limite para x tendendo a zero, f de x menos f de zero, dividido por x menos zero, que é igual limite para x tendendo a zero. Quem que é o f de x? X ao cubo. Quem que é o f de zero? Zero ao cubo, dividido... Quanto que é x menos zero? X. Então, isso aqui vai dar igual a quanto? Limite, x tendendo a zero, x ao quadrado, que é igual a zero, ao quadrado, que é igual a zero. Então, a derivada dela no zero dá zero. Então, f' de zero é igual a zero. Olha bem, isso aqui é um ponto de mínimo ou de máximo, turma? Esse ponto aqui do zero dessa função? O que vocês acham? O que vocês diriam do ponto zero da função x ao cubo? Ele é ponto de mínimo ou de máximo? O que vocês acham ali na figura? Será que o pessoal vai responder alguma coisa? Não sei. Não é mínimo nem máximo. Parabéns. Parabéns, Luiz Angelina Prigol. É um ponto de inflexão ali, na verdade. Ele não é nem mínimo, nem máximo, tá certo? Ponto de inflexão significa quando muda a concavidade da função. Tá? A gente vai discutir mais concavidade no próximo capítulo. Nós vamos discutir as lindas, interessantíssimas funções convexas, na seção 2 do próximo capítulo. Mas aqui você vê que ele não é nem ponto de mínimo, nem ponto de máximo. Você está certa, Luiz. E, no entanto, quanto que foi a derivada nele? Quanto foi a derivada nele? Foi zero. Então, isso mostra, voltando aqui para o teorema, que esse corolário 4 aqui não vale a volta. Se a derivada for zero, não necessariamente o ponto vai ser de mínimo ou máximo. Mas, se a função é derivada no A, e você já sabe que ele é mínimo ou máximo, aí o f' tem que ser zero. E como que ele demonstra? Demonstra em uma linha só. Ele diz o seguinte, ó, de fato, pelo corolário 3, que é o corolário que acabamos de ver antes aqui, né? Veja, como ela é derivável pela direita. Como ele é ponto, não vamos pegar máximo e mínimo ao mesmo tempo, tem que separar os dois casos, né? Se ele é máximo, vamos pegar, para fixar as ideias, vamos pegar o caso dele ser máximo. Então, ela é derivável no A e possui ali um máximo. Então, pelo corolário 3, a derivada à direita vai ser menor ou igual que zero. Tá aqui. Tá? Só que o que acontece com a derivada à esquerda? Seria uma variação do corolário 3. Qual das variações lá que eu tinha falado para vocês fazerem? Vamos dar uma olhada lá. Seria um análogo. Aqui, o derivável à esquerda, seria o 3'. Quer dizer, o corolário 3', para derivável à esquerda e máximo,
vocês vão ver que vai dar maior ou igual que zero. Então, F' mais de A maior ou igual que zero, corolário 3. Pelo corolário 3', um análogo, F' menos de A maior ou igual que zero. Como a gente sabe, que eu tinha comentado com vocês no começo da aula, que quando a função é derivável, é se e somente se as derivadas laterais existem e são iguais. São iguais. Então, quer dizer, esse F' mais de A tem que ser igual ao F' menos de A, porque a função é derivável. Então, elas têm que existir e serem iguais. Se uma é menor ou igual que zero, a outra é maior ou igual que zero, para elas serem iguais, a única chance que tem é elas serem ambas iguais a zero. E isso faz com que o F' de A seja igual a zero. Vocês entenderam? Corolário 4. Eu queria gastar esses últimos momentos dando uma discutida aqui nos exemplos, porque aqui, deixa eu ver aqui, o exemplo 8 e 9, essa definição de ponto crítico, a gente pode deixar para a próxima aula, que aí fecha a sessão, aí vem a última sessão do capítulo, que é importantíssima, né, porque vai vir um teorema do valor médio, teorema de Darboux, teorema de Rolla, e teorema do valor médio, que aqui ele chama de teorema do valor médio de Lagrange. Esses três aqui são importantíssimos, né? Então, mas isso é aula que vem. Aí deixa para o 8, 9 ponto crítico, a gente discute na aula que vem. Mas esse exemplo 7, eu queria matar ele agora pelo seguinte, ele é importantíssimo. Tá? Olha só. Ainda bem que já está aberto aqui, para a gente até poder fazer o gráfico aqui de uma função, que é o seguinte. Olha só isso aqui. Do teorema 4, que a gente já discutiu, foi o primeiro, e do seu corolário 2, cadê o corolário 2? Calma aí. Só para a gente lembrar. Teorema 4, corolário 2. Ele é aquele que dizia que se a derivada for positiva, olha bem, ele não tinha falado ainda de máximo e mínimo. Ele falou depois do corolário 2. Que ele falou de máximo e mínimo. Corolário 2 não tinha falado ainda. Mas olha só. Se a derivada for positiva no ponto A, então existe uma vizinhança de A, que vai desde A menos delta até A mais delta, tal que pontos para a esquerda do A faz a F desses pontos ficar menor que F de A. E pontos Y para a direita do A faz a F desses pontos ficar maior que F de A. Você pode bater o olho nisso aqui e imaginar uma função tipo crescente. F de x ficou menor que o F de A, que ficou menor que o F de Y. E você imagina um gráfico de função crescente. Então você pode ter uma ideia que é a seguinte, já sei. Se a F' de A for maior que zero, existe uma vizinhança de A na qual a função é crescente, porque a derivada é maior que zero. Olha bem o que ele vai falar nesse, que eu achei importantíssimo isso aqui. Do teorema 4 e seu corolário 2, não se pode concluir que a função com derivada positiva, F' de A maior que zero, igual ele colocou aqui, derivada positiva, num ponto A, seja crescente, numa vizinhança de A. Ele até faz uma observação entre parênteses, né? A menos que a F' seja contínua, mas ignora, quer dizer, se a F' for contínua, daria para concluir. Mas vamos ignorar isso aqui, porque ele começou dizendo que não se pode concluir. Então vamos pensar nesse caso. Só eu dizer que a derivada em A é maior que zero, né? Essa é uma observação importantíssima, eu queria fechar a aula discutindo isso, porque eu achei isso aqui muito importante. Mas aí vamos abrir aqui um espaço aqui, ó. Aqui. Observação importantíssima para fechar a aula. Depois a gente termina essa sessão na terça-feira. Tá? Então, uma observação aqui importantíssima é a seguinte, que está nesse exemplo 7. Na verdade, o exemplo 7 é uma grande OBS aqui, pelo menos no começo dele. Ele está dizendo o seguinte, OBS, observação. Você simplesmente dizer F' de A é maior, A ponto de acumulação bilateral, X interseção Azinho pertence a X interseção X' mais, interseção X' menos. E o cara vem com um papo de que F' de A é maior que zero. Aí a pessoa conclui, isso implica que existe uma vizinhança
do A, tipo de A menos delta até A mais delta, onde a função é crescente. Não. Né? Então, vou colocar assim, não se... vírgula. Disso não se pode concluir, disso não se pode concluir que f de x é crescente numa vizinhança de A. Quer dizer, o fato dele ter escrito lá no corolário 2 que... Eu lembro quando eu estava estudando análise lá na universidade, na época que eu era aluno, eu li isso aqui, eu pirei, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu sempre pensava assim como se fosse um C e somente C. Se a função é crescente, a derivada é maior que zero. Se a derivada é maior que zero, a função é crescente. Mas aqui ele está mostrando que essa volta aí é complicada. Se a derivada é maior do que zero, você consegue uma vizinhança de A, não onde a função é crescente. Você consegue uma vizinhança de A, onde pontos que estão para a esquerda do A vão estar mais baixo que o A. E pontos que estão para a direita do A vão estar... Aqui, o Y que está maior do que A, o F deles vai estar para cima do F de A. Mas isso não significa que a função é crescente. E aí, como que ele justifica isso? Olha que interessante. Tudo que se pode garantir é que f de x é menor que f de A. Se x é menor que A. Sim, isso está escrito lá no corolário 2. X próximo de A, quer dizer, maior que A menos delta. E f de x maior que f de A. Se x estiver para a direita do A e menor, para a direita do A e menor que A mais delta. Mas não se pode concluir que a f é crescente. E olha que bacana o exemplo que ele dá para matar a questão. Por exemplo, seja essa função dada por x ao quadrado... Vamos digitar no GeoGebra isso aqui para ver como é que fica. Deixa eu tirar essa daqui, ó. X ao quadrado vezes seno de 1 dividido por x. 1 dividido por x. Mais x dividido por 2. E olha como que é a desgraçada. Olha como que é o gráfico dela. Vou dar um zoom aqui no zero, que é o que interessa. Olha só como é que é esse gráfico. Aí você vai falar assim, professor, e daí? Quanto você acha que é a derivada dessa função aqui no zero? Vamos dar uma olhada quanto que é a derivada dela. Olha só o que ele diz. Opa, calma. Deixa eu até salvar isso aqui que você já vai me deixar na mão. Calma lá. Aqui, rapidinho aqui. Análise 2, aula 4, exemplo 7. Aqui, enter. Então, olha só, quanto que é a derivada disso no zero? Seja, por exemplo, seja uma f de R em R, dada por fx igual a x quadrado seno de 1 sobre x, mais x sobre 2. X quadrado seno de 1 sobre x, mais x sobre 2, tá certinho. Se x for diferente de zero. E f de zero, f e zero, se x for igual a zero. Então, quer dizer, ele está imaginando a seguinte função. F de x igual a x ao quadrado seno de 1 sobre x mais x sobre 2 para todo x diferente de zero, e f de x igual a zero se x for igual a zero. Para derrubar justamente essa ideia de que se a derivada é maior que zero, a função é crescente. Então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, olha, a função f é derivável no zero. E a sua derivada no zero dá meio. Aí você poderia falar, pô, duvido. Vamos fazer a conta. Você pode chegar aqui e fazer a seguinte conta. F' do zero é igual limite para x tendendo a zero, f de x menos f de zero sobre x menos zero, que é igual limite para x tendendo a zero. Limite para x tendendo a zero. Quem que é f de x? X ao quadrado seno de 1 sobre x mais x sobre 2. Quem que é f de zero? Ele já disse que f de zero é zero. Então vai ficar menos zero. Quanto que é x menos zero? É x. Então isso aqui vai ficar igual a quanto? Vai ficar igual a limite para x tendendo a zero. Esse menos zero some. Corta o x, fica x
seno de 1 sobre x mais meio. A gente já viu lá no análise 1 que o limite para essa função aqui, para ela tendendo a zero, é zero. Então, isso aqui vai dar 0 mais meio, que é igual a meio. Então, acabamos de provar que f' dessa função aqui, definida dessa forma, f' de zero existe e realmente é igual a meio, que significa que é maior do que zero. Quer dizer, a derivada dela no zero é positiva, é meio, é maior do que zero. Aí você vai falar, então significa que tem lá um intervalo em volta do zero. Isso é como eu pensava quando eu era aluno de graduação, até ler isso aqui. Tem um intervalo em volta do zero, que vai de menos delta até mais delta, onde a funçãozinha lá é crescente. Só que aí eu quebro a cara. Por quê? Porque apesar da derivada dela ser positiva, meio no zero, olha bem como é que é o gráfico dela, visual. Ela parece que tá, olha só, ela cresce, decresce, cresce, decresce, cresce, decresce. Ela não fica crescente em lugar nenhum. Você entendeu? Não fica. Se você der zoom aqui, ó, ela não vai ficar crescente nunca. Vai ficar crescente nunca. Em nenhum intervalo em torno do zero. Parece, olhando de longe, que é uma reta crescendo, mas, na verdade, é uma ondinha aqui, ó. Tá subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Ah, mas só no olho eu não consigo ver. Bom, você não consegue ver? Então vamos analisar o seguinte. Olha só o que ele falou ali. Ele falou o seguinte ali no livro. Derivada no zero é meio. Ele não fez a conta, mas eu fiz ali na lousa com vocês. Vocês viram que é. Quanto que seria a derivada nos outros pontos sem ser no zero? Pontos diferentes de zero. Aí você usa a regra, todas as regras que você já sabe de derivada. Usando as regras de derivação, quanto é que daria a derivada dela? D dx de x ao quadrado seno de 1 sobre x mais x sobre 2 dá igual d dx de x ao quadrado seno de 1 sobre x mais d dx de x sobre 2. X sobre 2, correto? Isso aqui dá igual a quanto? Aqui regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo. Seno de 1 sobre x. Regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo. Mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Seno de 1 sobre x. Mais derivada do x sobre 2, dá meio. Rapidinho aqui, turma. Não sei se caiu a live, vamos ver se caiu. Às vezes vocês me derrubam, né? Não, não caiu, parece que vocês estão aí. Igual 2x seno de 1 sobre x, já estou terminando já, peraí. Mais x ao quadrado vezes, aqui é a regra da cadeia, vezes cosseno de 1 sobre x, vezes a derivada interna de 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado, mais meio. X ao quadrado corta com x ao quadrado. Então vai dar 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x mais meio. Mais meio. Essa é a derivada. Vamos ver se bate com o que ele escreveu ali no livro. 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x mais meio. Tá lá, bateu certinho. Para todo x diferente de zero. Então, o que, que acontece? Que ele está provando aqui que ela não é crescente em nenhum intervalo em volta do zero. Primeiro provou que a derivada no zero é positiva, e agora vai mostrar que ela não é crescente em nenhum intervalo em volta do zero. Por quê? Porque olha a derivada dela para todos os pontos em volta do zero, x diferente de zero. Ela tem essa fórmula que eu acabei de calcular aqui com vocês. E essa fórmula permite fazer o seguinte, você pode tomar um valor diferente de zero, muito pequeno, bem próximo do zero, com o seno dando zero. Por quê? Porque seno de 1 sobre x vai ficar oscilando para sempre. Aí o que, que acontece? Eu posso até fazer o gráfico aqui para vocês lembrarem. Ó, do seno. Como é que é o seno de 1 sobre x? Seno de 1 sobre x é isso aqui. Ó. Seno de 1 dividido por x. Olha lá como é que ele é. Olha a brincadeira. Quer dizer, você tem valores tão próximos do zero quanto você queira, com esse seno de 1 sobre x valendo qualquer valor entre menos 1 e 1. Olha lá. Ó. Eu estou até afastando para você conseguir entender melhor o que está acontecendo aqui. Olha a situação, olha lá. Vamos ver se eu afasto um pouco mais aqui. Esse é o seno de 1 sobre x.
Quer dizer, quando eu vou chegando perto do zero ali, que eu estou aqui dando zoom me afastando, mas você consegue perceber que chegando perto do zero, você tem valores muito próximos ali do zero, onde ele vale 1, onde ele vale menos 1, onde ele vale meio. Porque olha só o tanto que ele oscila aqui, vai oscilando cada vez mais. Então eu posso chegar perto do zero aqui, fazendo o seno de 1 sobre x valer, como ele diz aqui, zero. E o cosseno de 1 sobre x é a mesma coisa, vai dar aquela mesma oscilação lá que você viu, valendo 1. E aí você substitui na derivada. Se seno de 1 sobre x vale 0 e o cosseno vale 1, 0 menos 1 mais meio, dá menos meio. A derivada ficou negativa, perto do zero. Tá? Mas você também pode escolher outro x bem perto do zero, onde acontece o contrário. O seno vale 1, o cosseno vale 0. Aí a derivada ficou positiva. O que isso significa? Existem pontos x arbitrariamente próximos de zero, com derivada negativa e derivada positiva. Então, pelo corolário 1, o que dizia o corolário 1? A função não é monótona, né? Porque o corolário 1 dizia o seguinte: quando a função é monótona, as derivadas vão ser todas maiores iguais que zero. E o que ele acabou de provar aqui é que chegando perto do zero, nunca está ficando maior ou igual que zero a derivada. Está ficando negativa, positiva, negativa, positiva. Então a função nunca é monótona. Se ela nunca é monótona, ela nunca pode ser crescente. Crescente é um caso particular de monótona. Quer dizer, ela sempre oscila. Que é aquilo que você estava vendo na figura. Quando você vê o grafiquinho dela, você dá o zoom ali, está sempre oscilando, não vai parar de oscilar nunca. Tá? Acho esse exemplo aqui interessantíssimo. Tá? Fecho a aula com essa discussão, porque já estamos com o tempo muito apertado. Retomo ela na próxima aula, termino essa página aqui.